Olá, irmãos, meu nome é Edson Oliveira, faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança, nosso querido Celi, e estamos aqui mais uma vez para juntos fazer uma reflexão do Evangelho. A parte que nos coube é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tentaremos juntos conversar um pouco, trazer alguma palavra que possa trazer um pouco de paz, um pouco de harmonia, um pouco de carinho a todos que estamos tão afetados por essa pandemia, com esse vírus. Nesse capítulo 8, Kardec nos fala sobre as boas-aventuranças, que faz parte do Sermão da Montanha, onde Cristo nos fala e nos coloca como ser feliz, o que devemos fazer para ser feliz, não só aqui, mas como espírito, eternamente. Então nos é tirado do capítulo 5 de Mateus, lá no versículo 8, que bem-aventurado os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Ele inicia esse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos colocando essa pequena parte da parábola. Aí mais adiante um pouquinho, ele nos coloca uma parte já do texto de Marcos, que está lá no capítulo 10 de Marcos, que vai entre o versículo 13 e 16. Digo a vós, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Bom, devo tentar elucidar um pouco sobre a simplicidade da vida. Então vou me atentar um pouco nesses dois livros, no de Mateus e no de Marcos, para a gente tentar entender o que Cristo quer nos dizer. Quando ele nos diz bem-aventurados que têm puro coração, ele está nos falando de uma pureza de espírito. Sempre que ele nos colocar coração, ele não está nos colocando um coração físico humano, mas sim a pureza do nosso espírito. Como nós elucidemos a nossa vida, como nós vamos nos sintonizar espiritualmente para ter essa pureza que ele tanto nos fala. Porque porquanto verão a Deus, ou seja, aqueles que tiverem a pureza no coração verão a Deus. Ou seja, não é ver no sentido de enxergar, mas no sentido de sentir. Então, se nós estivermos puros de coração, nós sentiremos Deus, a centelha divina em nós. Em algumas outras palavras, ele também nos fala sobre a centelha de Deus que está dentro de nós. Porque Cristo nada mais nos fala do nosso campo energético, da nossa consciência, aonde a nossa consciência nos coloca energeticamente, tanto como corpo, como espírito, quando desencarnemos e quando novamente reencarnamos. Então a gente, na realidade, está num processo de evolução. Encarna, desencarna. Nesse processo evolutivo, nos é oferecido cada vez mais chance de modificar as nossas atitudes, de rever os nossos conceitos, ver aonde erramos, modificar. Somos juntados com pessoas da qual nós erramos já, para nos melhorar, para tentar nos acertar aquilo a qual nós erramos, e assim nós viemos consequentemente. Bem, quando ele diz em nós que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará, receber, ele está nos falando de aceitação. Quando aceitamos o reino de Deus, veja bem,
não é como os antigos pensavam. O reino de Deus não é um reino físico, não existe um céu mágico. O reino de Deus está dentro de nós. Quando nós aceitamos essa centelha, nós aceitamos que nós somos parte de uma energia divina e que temos esse poder. Ele já nos disse muitas vezes que nós temos esse poder. Sois Cristo. Por que ele nos coloca a criança? Porque a criança é a pura aceitação. Uma criança ainda é pura. Mesmo que o espírito dela já tenha vivido outra transformação, no momento que ela é criança, ela está pura de coração. E ela aceita aquilo que lhe é proposto. Então ele nos coloca a criança como exemplo para que aceitamos essa centelha de Deus. Que viemos aceitar. Quando a gente começa a entender essa pureza de coração, essa aceitação como criança, vai nos ficando mais norteado o nosso caminho. Nós temos um norte para seguir, a gente sabe para onde seguir. A gente é meio perdido assim, a gente faz força para não aceitar essas palavras do Cristo como verdadeiras. A gente fica meio que relutante e vai no nosso orgulho, vai no nosso egoísmo e acaba aqui tendo que reencarnar mais vezes para acertar mais. Então nos é proposto, e quando Cristo colocava essas parábolas, ele sabia que era mais ou menos nessa época que a gente ia começar a elucidar essas palavras e realmente ter o entendimento claro, e o Espiritismo vem para nos dar esse entendimento bem claro das palavras do Cristo, saber que nós vamos desencarnar, que vamos ter uma vida espiritual, que vamos precisar reencarnar para acertar, e assim até nós ajustar essa pureza de coração que tanto Cristo nos fala. Então nesse processo de reencarnação, a gente começa a entender que existe sim uma simplicidade na vida. O que é essa simplicidade? Cristo era uma pessoa que vivia simples, mas ele vivia com simplicidade. Então a gente começa a pensar nisso. Simplicidade não é pobreza. Simplicidade é facilitar harmonicamente a nossa vida, certo? Em nenhum momento estamos falando aqui de pobreza e riqueza, estamos falando de ter uma vida simplificada, ter uma vida harmônica. E isso todos nós, irmãos, podemos fazer. É bem simples para nós. Nós somos relutantes em fazer. Nós temos dificuldade nesse processo de aceitar, de compreender os irmãos que estão num caminho um pouco mais diferente do nosso, às vezes mais desviado. A gente está sempre julgando, estamos sempre nos colocando acima, e esse não é o objetivo. O objetivo é quem está no degrau de cima dar a mão para quem está no degrau de baixo. Isso se chama evolução. É você ajudar a equilibrar para que todos consigam subir. E esse equilíbrio, ele está muito ligado à família, ele está muito ligado ao nosso trabalho, está muito ligado ao nosso lazer e muito ligado ao serviço que nós podemos prestar através da caridade. Então, podemos sim, nesse momento, quantas ações estão sendo feitas para ajudar, nós podemos ajudar com palavras, ajudar com amor, ajudar com bens, ajudar da maneira que possamos, seja ela qual for. Às vezes dando um livro para o irmão ler, às vezes dando um abraço, fica meio difícil agora, mas a gente sempre tem aqueles que estão perto de nós, que a gente consegue
ter um convívio, é o filho que às vezes está precisando e a gente é tão grotesco que acaba não abraçando. Esse entendimento da reencarnação para cumprir a nossa missão, é bom que a gente fique atento. Que a gente fique atento que tudo que plantamos, se colhemos. Hoje estamos colhendo aquilo que plantamos ontem. E vamos amanhã colher o que estamos plantando hoje. Então essa atenção, se nós tivermos, nós já estaremos num caminho melhor, num passo mais afinado com o Cristo. E esse é um trabalho cristão, que é o trabalho de simplificar a vida, simplificar com amor, com honestidade, com palavras boas, procurar não energizar em coisas que não vão ter solução, coisas muito grandes, não tem muita solução. Nós não podemos mudar o mundo, nós podemos mudar a nossa vida aos pouquinhos, um passo de cada vez. Esse vírus, ele trouxe um efeito social muito grande e ele está nos mostrando isso, e nós temos como cristão a obrigação de fazer essas mudanças, nem que seja aos poucos, irmãos. Faz parte do nosso trabalho isso. Se lembra quando São Francisco diz: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz? São Francisco de Assis já estava nos norteando de que nós precisamos ser um instrumento de paz, de modificação. Nós precisamos ser um instrumento cristão para modificar o mundo que está à nossa volta. E isso é um efeito, esse efeito dominó, ele avança a partir de cada cidadão. No rodapé do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz algumas reflexões, é bem legal até de ler ele na íntegra, mas ele coloca um textinho de Cristo, onde Cristo diz: quem matou com a espada será ferido. Ou seja, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então não tem por que plantar coisa ruim, plante coisa boa, colha coisas boas, colha sorrisos e dê sorrisos. Essa plantação e colheita é o que vai nos fazer ter uma vida simples. Nós precisamos nos dedicar mais a isso, dedicar ao que vamos receber. Ou seja, hoje nos dedicando mais, receberemos mais. Nós precisamos, irmãos, promover mudança na nossa vida, nem que seja sutilmente, devagarinho. Nós precisamos contemplar mais a lua, contemplar mais o sol. Podemos descartar tudo aquilo que não nos serve, que acaba nos atrapalhando, dificultando o nosso processo. Fazer refeições harmonicamente, em paz, isso ajuda bastante. Não perder tempo com aquilo que não podemos modificar, aquilo que não podemos resolver. Não perdemos tempo. Não vamos ficar ouvindo muita notícia ruim, não. Vamos escutar músicas melhores, mais harmônicas. Vamos melhorar a nossa atividade de energia no nosso coração. Não deixemos nada para depois, irmãos. Vamos fazer hoje tudo o que podemos fazer. Não vamos levar para a cama pensamentos ruins. Vamos deixar para a hora do sono estar harmônico, para a espiritualidade trabalhar com nós. E principalmente vamos se esforçar ao máximo para fazer aquilo que podemos fazer hoje. Então, irmãos, viver com simplicidade na vida é observando o que está à nossa volta. Eu agradeço muito a atenção de vocês, desejo muita paz e luz no coração de todos, que isso tudo passe logo. Usemos máscara e álcool e que assim seja. Cristo está no nosso coração.